O conhecimento é algo fascinante e curioso. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto pouco sabemos. A cada novo degrau de aprendizado, novos horizontes se abrem e percebemos que o conhecimento é algo tão vasto quanto o próprio universo. Mas às vezes, o conhecimento também pode ser perigoso. Quando tomados por arrogância, consideramos que já sabemos de tudo. E esse é um dos principais temas de A Autópsia, história onde uma criatura alienígena de inteligência ímpar descobre entre os seres humanos algo totalmente inesperado: o poder da humanidade. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje estamos aqui para uma análise completa e com spoilers de A Autópsia, episódio da série O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, que une mais uma vez o terror com a ficção científica para nos trazer uma história de alienígenas que é profunda e criativa. Apesar de ter gostado bastante da série como um todo, ela tem apenas 2 episódios que são realmente de ficção científica. O resto geralmente é mais voltado para o terror sobrenatural mesmo. Ficção científica nós temos nesse e também no A Inspeção, que é estrelado, aliás, pelo Peter Weller, né? Um ícone da ficção científica, nosso Robocop e Buckaroo Banzai, e por isso eu decidi trazer essa análise focada nesse, que foi o meu episódio favorito disparado junto com o modelo de Pickman, que foi uma aula de como se adaptar a Lovecraft. Então se preparem, vistam seus melhores trajes, porque agora vamos analisar a história por trás de alguns dos itens desse excêntrico gabinete de curiosidades. A invasão alienígena na ficção surgiu como uma representação do temor de invasores desconhecidos, sejam aqueles que chegam em suas naves tecnológicas explodindo tudo, ou aqueles que se infiltram em nossa sociedade e vão nos dominando aos poucos. O tema é usado constantemente como uma analogia a esse medo que assola a humanidade desde os primórdios da nossa história. Mas às vezes nós encontramos algumas interessantes subversões dessa ideia, e entre essas subversões nós certamente podemos considerar o agoniante A Autópsia. Lançada em outubro de 2022 na Netflix, O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro é uma antologia nos moldes de Além da Imaginação, onde o cineasta trouxe uma seleção de histórias inusitadas, dirigidas por mentes criativas do horror contemporâneo. Em cada episódio, um objeto desse curioso gabinete é apresentado pelo soturno, porém inevitavelmente simpático del Toro, que nos dá uma prévia do que veremos a seguir. E apesar de ter muito do estilo dos seus respectivos diretores, em cada um deles nós temos a presença da marca do cinema de del Toro, com tramas que percorrem os corredores mais sombrios do horror gótico e da fantasia e que não apenas remetem, mas também adaptam tramas da era das revistas pulp. Uma dessas adaptações é A Autópsia, episódio baseado em um conto de mesmo nome do escritor Michael Shea, publicado pela primeira vez na The Magazine of Fantasy and Science Fiction em 1980. Apesar de ser um grande entusiasta do mito de Cthulhu, que teve uma influência muito grande na sua obra, Michael Shea sempre usou muito do horror e da fantasia misturados com a ficção científica nas suas histórias. Por vezes o autor coloca seres como demônios ou alienígenas escondidos em corpos de hospedeiros, vivendo como endoparasitas, como um tipo de camada oculta naquela realidade onde seus personagens estão inseridos. E é justamente isso que vemos nesse episódio. Diferente das histórias de invasão alienígena mais convencionais, aqui temos um horror alienígena mais próximo do clássico Who Goes There, do John Campbell, história que inspirou o clássico O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, e que explora o temor diante de uma criatura que se infiltra entre os seres humanos e os consome, um parasita que absorve e passa a imitar a sua vítima, tomando a sua vida para si. Mas diferente da história de Campbell, que explora o medo e a desconfiança se tornando uma constante entre os humanos com a presença da criatura, Michael Shea nos apresenta uma narrativa tocante sobre resiliência humana e explora também a motivação por trás do seu alienígena.
Dirigido pelo David Pryor, que também dirigiu o excelente terror O Mensageiro do Último Dia, o episódio conta a história de um médico legista, o Dr. Winters, que vai até uma cidade para realizar a autópsia de mineiros que morreram num incidente bem estranho, uma explosão que foi causada quando um dos mineiros, um homem chamado Joe Allen, invadiu o local levando uma esfera misteriosa. Acontece que o incidente, como ocorreu, impediria as famílias dos homens assassinados de receberem a indenização que elas tinham direito. E agora o xerife Nate Craven precisava da ajuda do legista para que fosse feita a justiça por aqueles trabalhadores. Assim ele começa com o xerife contando toda a parte da investigação policial, dos desaparecimentos e dos objetos estranhos que foram encontrados, remetendo bastante a Arquivo X nesse ato inicial, e encerra com o Winters realizando a autópsia, onde é feita a grande revelação sobre o assassino, um parasita alienígena que estava controlando o corpo daquele homem. A edição do David Pryor nesse episódio é bastante primorosa e logo nos seus primeiros minutos já nos apresenta os elementos que vão ser os principais vetores dessa história. Em uma montagem muito bonita, ele mostra uma galáxia que vai mudando até se tornar uma rocha, que depois é revelado ser a parede de uma mina, que é onde acontece a explosão. Provavelmente uma analogia à trajetória daquela criatura, que veio do espaço e agora estava ali nos confins de uma rocha no planeta Terra. Mas antes disso, a introdução nos mostra também uma aranha na sua teia. E apesar de não ser uma história sobre aracnídeos, a aranha simboliza tudo o que esse alienígena representa para os seres humanos: o medo, a morte e um predador. Aliás, essa simbologia é bastante explorada ao longo de todo o episódio. Em diferentes momentos, o Dr. Winters vê aranhas por perto, como se fosse um prenúncio daquela criatura à espreita, só esperando a hora certa de fazer dele uma presa. E esse simbolismo fica ainda mais evidente na cena final, quando o parasita imobiliza o Dr. Winters na maca antes de fazer a transferência, tal qual uma aranha imobiliza as suas presas antes de consumir o seu corpo. Nesse momento, a ideia da aranha até ganha um significado extra, que eu já vou explicar para vocês mais pra frente. Mas antes nós vamos entender o que é esse alienígena. Durante a autópsia, uma das revelações é que aquela esfera era a nave do alienígena, e a explosão foi uma forma de apagar os rastros da sua existência, já que eles não queriam ser descobertos pelos seres humanos. Eles já viviam na Terra há milhares de anos e tinham um propósito que ia muito além de se alimentar dos corpos ou se reproduzir. Essas criaturas tinham uma estrutura corporal simplificada e não tinham órgãos sensoriais. Por isso, os hospedeiros eram uma ferramenta que eles usavam para poder ter sensações, para poder sentir o mundo à sua volta. Porém, eles odiavam os seres humanos por terem algo que eles não tinham, e por isso eram bastante cruéis com os seus hospedeiros. Enquanto um alienígena consumia um corpo e elevava ao máximo os seus sentidos, ele mantinha o hospedeiro ainda vivo, consciente, mas aprisionado naquele corpo sobre o qual ele já não tinha mais nenhum controle. Ou seja, o terror aqui é representado na supressão do ego, já que a pessoa passa a ser apenas um corpo que existe e sente, mas não tem mais nenhum tipo de autonomia sobre as suas experiências. O que vai ser muito importante para nós entendermos os momentos finais desse episódio. Mas agora, conhecendo as motivações desse alienígena, nós entendemos também por que o Dr. Winters é uma presa tão interessante para ele. Primeiro, porque ele tinha um câncer no estômago que pro alienígena parecia ser algo muito prazeroso por conta de todo o medo e da dor que ele causava, e segundo, porque essa criatura se alimentava de sangue humano, e sendo o Winters um legista, ao assumir o seu corpo ele teria corpos frescos para consumir sem ter que matar ninguém. Então, durante a autópsia, o alienígena aproveita e faz a sua investida contra a sua presa. Ele aprisiona o Winters e inicia o processo de transferência de corpos, já que o
Allen, agora morto, não servia mais para ele. Porém, essa criatura, tomada pela sua arrogância e pela vontade de ter o que é do outro, comete um grande erro. Ela subestima o poder da resiliência humana. E assim, ela cai na própria armadilha. Primeiro com o Ed Sykes, que era o dono original daquele corpo, que depois de tanto tempo aprisionado ali e mantido em agonia, usa suas últimas forças depois da saída do alienígena para entregar o bisturi pro legista e assim se vingar daquele que consumiu a sua vida. Com essa ajuda do homem quase morto, o Dr. Winters, se lembrando que o alienígena não dispunha de órgãos sensoriais, aproveita o momento da transição para destruir os seus próprios e deixar o alienígena sem ter sentidos para usar depois que assumisse seu corpo, que por conta do sangramento ainda morreria pouco tempo depois. Completando a sua revanche perfeita, o médico deixa ainda uma mensagem escrita em sangue para o xerife queimar o corpo e a gravação, que não tinha sido parada e tinha registrado tudo que aquela criatura tinha falado. Where am I? You're in your new home, but you won't be occupying it for long. The plumbing has a terminal leak. We only have a few more minutes before I bleed out. Apesar do tom trágico do final, afinal o Dr. Winters não consegue sobreviver e fica bem claro que existiam outras daquelas criaturas na Terra, o episódio se encerra com a imagem e o som do rio, que era algo que trazia paz para o Winters. E isso é uma forma de indicar para o espectador que o Winters se foi em paz. Ao longo do episódio fica claro que ele já tinha aceitado que morreria por câncer em pouco tempo e por fim, quando se viu diante da morte, ele conseguiu colocar a racionalidade à frente do instinto de sobrevivência. Ele já estava preparado para aquele momento, para o momento da morte, e quando se viu diante dela, ele conseguiu agir heroicamente para dominar aquela criatura, mesmo que isso significasse uma antecipação do fim da sua vida. Algo que funciona como uma subversão muito interessante do que nós vemos em muitas histórias de terror Lovecraftiano e da própria Weird Fiction, onde os humanos se veem incapazes de agir diante daquelas coisas sobrenaturais. Nesse caso, foi a criatura que, arrogante e convicta da sua superioridade, ignorou a complexidade dos sentimentos humanos, uma coisa que para ela era uma mera fonte de prazer. Por fim, nós percebemos que parte da grande motivação por trás do sacrifício do Winters foi a sua amizade com o Nathan e o sentimento de compaixão em relação a outras pessoas, que também poderiam ter as suas vidas consumidas por aquela criatura. E por fim, a própria humanidade se mostra uma coisa que aquelas criaturas eram incapazes de compreender. Apesar do episódio ser bem fiel à sua versão literária, tem um detalhe interessante sobre essas criaturas que é mencionado no conto que não chegou a ir para a série. Quando o alienígena está se instalando no corpo do Winters, eles começam a ter uma consciência compartilhada. E no conto, quando isso acontece, o Winters tem um vislumbre do passado desses alienígenas. Nisso ele descobre que nem sempre eles tiveram essa natureza predatória. Esses alienígenas eram uma espécie desprovida de sensações, mas que era muito avançada no campo da modelagem genética e tinha criado um modelo de consciência aperfeiçoada. E inicialmente eles usavam isso como uma forma de estudo, de experimentar diferentes mundos da perspectiva de outras espécies. Mas então, alguns desses estudiosos começaram a sentir ódio das mentes consideradas por eles inferiores, que no caso eram as espécies que tinham a sua sobrevivência limitada a um planeta, diferente deles que conseguiam se adaptar a qualquer lugar. E o médico, ao descobrir isso, percebe que esse ódio que eles tinham não se passava na verdade de inveja. Tal qual no episódio, ele percebe que esses aliens invejavam aqueles que tinham suas vidas baseadas em experiências autênticas, já que eles precisavam sempre roubar essa experiência dos outros. E o senso de superioridade desses alienígenas dá sentido também para o fato deles não quererem ser compreendidos. A descoberta pelos seres humanos seria não apenas uma ameaça,
mas também uma coisa que iria ferir o seu orgulho. Para completar, o fato desses alienígenas terem um controle muito grande sobre a mente pode ser também uma explicação para os poderes hipnóticos que essas criaturas aparentemente tinham, né? Isso dá sentido, por exemplo, para aquela cena do bar, onde o Sykes, já com o alienígena no corpo, consegue manipular as atitudes de outro homem. Um interessante link da história com a mitologia dos vampiros, que em muitas obras exercem esse tipo de controle sobre as suas vítimas. Enfim, lembra que eu falei que a aranha ainda ganharia um outro sentido como símbolo? Então, nesse final, quando nós entendemos que o parasita e o humano passam a compartilhar uma consciência quando ele entra no corpo, a teia da aranha pode ser vista também como um símbolo de ligação, de conexão, porque além de ser um predador, o alienígena também fazia isso. Enredava a sua consciência com a da vítima. A autópsia foi não só um dos melhores, mas um dos mais agoniantes episódios de toda a série, que se beneficiou muito de um material fonte interessantíssimo e da direção do David Pryor, que se mostrou mais uma vez muito habilidoso ao lidar com histórias de terror. Mesmo com o elemento alienígena sendo revelado logo de início ali pelo próprio Del Toro, ainda assim a trama consegue prender o espectador até o fim, que fica ali querendo saber como vai acabar essa autópsia tão sinistra. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise e para muito mais universos da ficção científica é só continuar conosco aqui no Central Pandora. Muito obrigada a todos que assistiram e vejo vocês por outras galáxias.